Bom dia, paz do Senhor. Vamos finalizar, essa revista. Tive o prazer de estar iniciando a revista, falando sobre o decreto de Deus. E hoje vamos estar finalizando mais uma vez uma obra preciosa. Dar continuidade ao que foi falado semana passada sobre a exaltação de Cristo, parte 2. Ele está iniciando orando, porque hoje é um dia no qual Jesus foi exaltado e, por coincidência, é a exaltação de Cristo, o tema da mensagem. Vamos estar orando para poder estar iniciando esse trabalho e agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Senhor, hoje, como todos os dias é especial, Senhor, mas hoje é uma forma mais especial. Hoje é o dia, meu Pai, que o Senhor venceu a morte, Pai. Hoje é o dia, Pai, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, ó Pai, e venceu o mal. E por isso, Pai, nós estamos aqui hoje tendo vida, meu Pai, vida em abundância, Pai, graças ao Senhor Jesus, Pai. Graças a Ti, ó Deus, por ter entregado o Seu Filho na mão, Pai, dos inimigos, em nosso favor, Pai. Em favor de muitos, ó Pai, daqueles que, Pai, o seguem. Senhor, muito obrigado por esta manhã, Pai, pelo fôlego de vida, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, Pai, redentora, Senhor, que nos dá a oportunidade de sermos melhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pai, dirige, Pai, esse estudo, Pai, um estudo rico, meu Pai, que o Senhor colocou, Pai, no coração do nosso pastor, meu Pai, para trazer, Pai, conhecimento de Ti, meu Pai, para nós. Dirige, Pai, esse final, meu Pai. Pai, que o Senhor cumpra, Pai, os Teus propósitos no coração de cada um, Pai, nesta manhã. Senhor, que seja um dia abençoado, Pai, na nossa igreja, Pai. Que seja um dia abençoado no nosso lar, Senhor. Que seja um dia, Pai, de comemoração, Pai, celebração, porque o Senhor vive e reina para todo sempre, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. É que eu te peço, Senhor, nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar depressa possível para ler o texto base. O texto base está lá em Efésios, Efésios 4. Eu estava tentando entender o porquê esse texto base está escrito dentro desse tema de exaltação de Cristo. E eu parei para pensar, e ver que tudo faz sentido. Por quê? Para você exaltar algo ou alguém, você precisa ter conhecimento daquilo. E Jesus deixou essa base, ele deixou esse desígnio através de Paulo, para termos o conhecimento para a exaltação dele. Então eu queria ler Efésios 4, do 7 ao 16. Só acompanhe comigo, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória ao Senhor. Queria falar um pouco, dessa mensagem hoje. Vou ficar muito preso aqui em Efésios 4, vamos trabalhar junto com a revista, é claro, mas queria falar um pouco do cenário aonde Paulo estava falando. Pode sentar, irmão, tá? Paulo estava na igreja, lá na cidade de Éfeso, e Paulo estava na sua terceira viagem missionária. O contexto dessas escrituras é esse. Ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele tinha saído de Corinto e se deslocado para a capital da Ásia Menor, onde é Éfeso. Era uma das mais estratégicas da cidade de Éfeso, onde passava todo o mercantil, era como se fosse uma cidade turística. Nós vamos entender o porquê. Porque havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, deusa dos Efésios. Além de ser uma cidade idólatra, era marcado pela feitiçaria e pelo cultismo. E o que de fato mais impressiona é que talvez em nenhuma outra cidade o Evangelho de Cristo foi tão pregado igual a Éfeso. Paulo ficou ali 3 anos. E nesses 3 anos, todo o cenário foi mudado através da palavra de Cristo. Primeira coisa, o comércio de idolatria entra em colapso. Paulo vai pregando o Evangelho e o comércio entra em colapso. Por quê? O pessoal era muito idólatra e a partir do momento que o Evangelho vai adentrando no coração do pessoal, eles vão abandonando aquela prática idólatra. O cultismo também foi marcado, pois eles, após se converterem, eles iam para as praças públicas e queimavam todos os seus livros de magia. Imagina o caos de uma cidade onde a magia coordenava aquele lugar, e mesmo assim, quando Paulo chega, confronta, as pessoas se convertem, Jesus adentra os corações e aqueles livros são queimados em praças públicas. As pessoas convencidas do pecado vinham e denunciavam em praças as suas más obras. E por último, em Atos 19 diz que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso. Se nós depois tivermos um tempo, leia Atos 19, e tudo aquilo que Paulo fala em Efésios, em Efésios 4, em Atos 19 está relatando e descrevendo. E ele falava que a palavra de Deus prevalecia. A palavra de Deus estava ganhando os corações em Éfeso. Então tudo aquilo que era mal foi se desfazendo aos poucos. E uma observação muito relevante disso é que quando Paulo estava em Éfeso, Paulo escreve a primeira e a segunda carta de Corinto. A preciosidade de Éfeso. Depois, quando Paulo... uma outra curiosidade é que João, também quando vai para Éfeso, João foi um dos pastores lá da igreja de Efésios, ele escreve o Evangelho de João e as três epístolas de João. No final de vida, Maria, mãe de Jesus, vai para Éfeso também, João cuida dela e ela é pastoreada por João. Então, assim, é uma cidade extremamente importante para o nosso crescimento. E nós queremos falar dela hoje e o que tem a ver com a exaltação de Cristo. Vamos ler a revista, aqui no artigo 1, que fala sobre o profeta encarnado em seu estado de exaltação.
Diz assim: quando pensamos na obra profética de Cristo, tendemos a pensar em seu ministério terreno. Contudo, a obra de Cristo, de fazer a mediação da palavra de Deus aos homens, continua com a sua exaltação, ressurreição, ascensão e sessão à direita do Pai. A revelação de Cristo exaltado é a obra de Cristo como nosso profeta. Entre sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus se envolveu em um ministério de ensino baseado na Escritura, para que seus discípulos compreendessem melhor o que o Antigo Testamento falava sobre ele. Em Lucas 24, eu vou ler lá Lucas 24, você não precisa abrir, só acompanha comigo, do 25 ao 27. Lucas 24, do 25 ao 27 diz: então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha Jesus aí, repreendendo. Por que vocês não compreendem o que os profetas disseram? Por que vocês não aceitam, não entendem o que os profetas falaram? Aí ele fala: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O povo estava com pena de Cristo, que Cristo ia passar por tudo aquilo, por todo aquele processo, né? E Cristo repreende eles. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje. Aí ele diz nos 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aí no versículo 44 ao 47 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Glórias a Deus. Vou voltar lá para Efésios. Então, vou dar continuidade à leitura. Por 40 dias Jesus ensinou aos seus apóstolos muitas coisas que eles só poderiam compreender pela perspectiva de Cristo ressurreto. Portanto, o ofício profético de Cristo não cessou, apenas se tornou glorioso. A relevância dos seus ensinos nesse período é vista no livro de Atos, onde os apóstolos baseiam sua pregação na ressurreição do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 4, onde a gente leu, a gente vai trabalhar em cima dele, eu vou estar trazendo algumas coisas são desses versículos. E queria falar da relevância, porque eu entendi por que o autor dessa revista trouxe Efésios 4 como exaltação de Cristo. Assim também como Tessalonicenses traz muito essa plena exaltação de Cristo, Efésios também traz. E no versículo 7 de Efésios, ele fala sobre Cristo, ele fala: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele fala assim: Cristo sobe aos céus e concede dons às pessoas. Quando a gente fala de dom hoje, a gente fica pisando em ovos, muitas das vezes, porque a banalização dos dons de Cristo, não os dons que Cristo dá propriamente dito, verdadeiramente os dons dele, mas do que as pessoas acreditam que é dom de Cristo, está hoje de forma absurda. Estão banalizando o que Cristo deixou escrito e usando isso para enganar pessoas. Então,
quando nós falamos hoje de dons, uma pessoa tem um dom de alguma coisa, nós ficamos muitas das vezes com o pé atrás e retraídos com aquilo. E ele fala assim no versículo 8, Paulo diz que Cristo morre e ele permanece nas regiões inferiores da terra. Com essa expressão no verso 9, no fim do verso 9, que ele havia descido até as regiões inferiores da terra, ele quer dizer que Jesus fica dentro daquela gruta. E depois Paulo afirma que Cristo subiu, simbolizando a ressurreição e a ascensão aos céus, e a sua glória recebida com a presença de Deus. O Senhor, nos 3 dias que ele fica, que ele morre, a palavra fala que ele vai às profundezas, que ele desce às regiões inferiores da terra. Então, assim, Cristo, eu acredito assim que o Senhor, quando ele vai às profundezas da terra, ele vai buscar a chave da morte. Então, assim, eu creio que o Senhor, ele tem visto, em cada detalhe aqui dessa passagem de Éfeso, o que Paulo escreveu para a gente, vai simbolizar, tudo voltado para ele, tudo em prol da sua ressurreição. Aí na revista, contribui e fala assim: a ressurreição de Cristo Jesus revela muitas coisas. A fidelidade de Deus às suas promessas, pois Cristo ressuscitou segundo a Escritura. Aí fala mais: a credibilidade de Deus como verdadeiro profeta, pois ele ressuscitou dos mortos. O poder de Deus, a suprema grandeza do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Aí ele tem aqui uma lista de mediações, que ele fala sobre a mediação de Cristo, fala da posse, fala da posição única de Cristo como pedra angular, sem a qual ninguém pode ser salvo. Aí ele fala da designação de Cristo por Deus. Aí ele fala da designação de Cristo como a perfeita justiça de seu povo. E por último ele fala, que pois a ressurreição de Cristo dá testemunho da eficácia de sua morte. Glória a Deus. Em Efésios 10, vamos estar aqui nessa exposição, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É esse Cristo que sobe aos céus e enche todas as coisas, concedendo dons aos homens. No 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aí ele diz, Paulo traz 4 dons para a igreja, 4 dons aqui em Éfeso, para a igreja. Ele deixa como base que irá fundamentar, esses 4 dons, se você reparar, ele vai fundamentar o que nós hoje chamamos de igreja, seria os dons basilares de uma igreja evangélica. E ele diz, para que essa igreja cresça de maneira saudável, as 4 expressões usadas por Paulo diz a respeito do ministério da palavra como base a qual uma igreja é edificada. O primeiro dom, que é o dom de apóstolo, eu coloquei assim: Paulo se refere àqueles que viveram com Cristo e foram nomeados por ele, viram sua obra, morte, ressurreição e subir aos céus em testemunhas oculares. Só existem 12 apóstolos, e os 12 foram nomeados por Cristo. E muitas vezes hoje a gente vê apóstolo fulano, apóstolo ciclano, e as pessoas usam dessas nomenclaturas. Só que, do meu entendimento, nosso entendimento hoje é que esses apóstolos foram pessoas que andaram e viram, foram testemunhas oculares com Cristo. E
o apóstolo Paulo ele fala que ele é o filho, né, que nasceu depois, né? Ele foi um apóstolo que não viu, né, Cristo, né, o caminhar de Cristo, mas depois ele tem uma vasta experiência com Cristo, 3 anos. Então Cristo pega e nomeia Paulo como apóstolo. E a palavra fala, o segundo dom, ele fala sobre, entre aspas, outros como os profetas. Profeta no Antigo Testamento, ele tem a função de trazer a verdade, repreender o povo, direcionar através de Deus, e muitos eram perseguidos e mortos. Os profetas eram perseguidos e mortos. Muito diferente do que chamamos de profeta nos dias de hoje, onde muitos gozam de privilégios, cobram para fazer orações, procuram adivinhar o futuro e assim vai. Então o profeta que é mencionado nas Escrituras, os que pregavam fielmente a palavra, tinha pouco prestígio e ninguém queria ouvir. Hoje, todos aqui eu creio que já viu algum episódio, né? Vamos naquela igreja que lá tem um profeta. O profeta hoje simboliza muito isso, né? Antigamente, no Antigo Testamento, o profeta era aquele que falava o que ninguém queria ouvir muitas das vezes. O profeta era aquele que era lançado no fogo. Ó, vai e fala lá para o rei lá, que ele tem que fazer isso, isso e isso. E muitas das vezes esse profeta era até morto, acabava morrendo, porque ele falava aquilo que o rei não queria ouvir. Ele queria direcionar a nação para um caminho, porque Deus instituiu ele como profeta. Então não era um cargo, vamos dizer assim, não era algo almejado por muitos, porque sabia que era algo muito sério, e muitos desses acabavam perdendo a sua vida. Hoje não. Hoje as pessoas gostam de ser intitulada como profeta. Só que o profeta é aquele que pega a verdade, o profeta é aquele que fala a verdade. Então, assim, quando a pessoa tem uma visão que Cristo dá, eles usam isso muitas vezes para a sua exaltação. E a profecia não é para a exaltação de si mesmo, a profecia é para a exaltação de Cristo. Cristo, quando fala sobre outros para profetas, ele fala para a exaltação de si mesmo. Tudo tem que ser direcionado e baseado para a exaltação de Cristo. E é o que Paulo quis dizer. Aí ele usa o terceiro termo, outros por evangelistas. E evangelistas são aqueles que Cristo escolheu para trazer as boas novas, e que têm o amor em tornar Jesus conhecido por toda a nação. Evangelista é aquele que o Senhor escolhe para levar as boas novas em amor, em alegria. E é uma das coisas que eu particularmente gosto muito de falar do Senhor. Eu, quando estou no carro, né, quando eu trabalhava, cheguei a trabalhar, né, um momento, bastante tempo de Uber, né, e as pessoas adentravam o carro, e quando eu tinha uma oportunidade, eu falava de Cristo, em amor. Porque ser evangelista tem que ter uma pitada, um detalhe de amor. Porque muitas vezes as pessoas são ofendidas, porque o coração delas está amargo. Então a palavra ela é doce, mas o nosso coração é amargo. E ela, às vezes, quando você vai falar da verdadeira palavra, aquilo ali cai, sabe, pesado no coração. Então a gente tem que ter, não desviar a palavra, mas ter amor. Né? Porque às vezes a verdade sem misericórdia, ela não é verdade, ela é maldade. Então nós temos que ter um pouco de misericórdia quando a gente vai falar a palavra. Então por isso que Paulo ele não fala que, ele fala aqui, né, trazer as boas novas, mas ele usa, ele enfatiza em amor. A palavra do Senhor tem que ser pregada com amor, com misericórdia. E por último, ele fala que é um termo bem interessante. A palavra diz pastores e mestres. Eu estava pesquisando e alguns estudiosos relatam que essa conjugação, né, essa ligação, ela poderia ser usada a um hífen. Aí seria pastores e mestres. Aí eu vou explicar o porquê. Aí eu botei aqui. Eles relatam que caberia um hífen no lugar
do pastores e mestres poderia ser pastores mestres. Seria aquele que está no dia a dia da dinâmica da igreja e edificando os santos de Jesus Cristo. O pastor hoje, ele tem essa missão, né, de estar hoje direcionando a igreja de forma, né, de sabedoria. E ele está na dinâmica da igreja, né, e ele está de frente à igreja. Por isso que a gente tem que estar esticando as mãos, né, lá na liderança da juventude da outra igreja. Uma vez eu falei para o antigo líder da Lealzão, né, eu falei para ele assim, Léo, eu posso ser um dos seus braços para te ajudar, porque quando a liderança não tem braços, ela sozinha não consegue governar a igreja. Então, o pastor, o líder da juventude, eles precisam de ter pessoas ao seu lado para poder estar liderando, porque se não for assim, não consegue governar a igreja sozinho. Então, assim, quando ele usa pastores e mestres, os pastores têm que ser voltados, né, ao estudo, porque hoje, gente, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É muito bacana quando a gente conta testemunho, o testemunho edifica a igreja. É muito bacana quando a gente toca louvores que tocam o nosso coração, a gente sente a presença de Deus. Mas o que é mais importante é a palavra de Deus. É por isso que eu tenho isso para mim, que para ser um pastor também tem que ser um mestre, tem que conhecer a palavra, né? Claro que vem outros requisitos. Primeiramente, para ser um pastor, tem que ser salvo. Primeiro detalhe. Segundo, ter, né, a convicção em Cristo. E eu acho também que tem que ter o estudo da palavra. E graças a Deus nós estamos bem, né? Graças a Deus, nosso pastor é bênção e tem nos ajudado, nos direcionado ao estudo da palavra, né? Isso nos cobra mais, né? Isso nos traz mais responsabilidade da palavra. E vamos prosseguir, porque o horário não ajuda muito. No versículo 12 fala: Paulo diz que todos os dons são para aperfeiçoamento dos santos e a gerar melhoria no desempenho do serviço e edificação da igreja. A gente está reparando que tudo que Paulo está escrevendo, indiretamente, ele acaba levando para que nós venhamos conhecer a palavra, nós venhamos ser edificados e automaticamente nós vamos exaltar Cristo. Ele traz esse, porque, é como eu falei no início, não tem como eu exaltar alguém que eu não conheço. Então eu preciso ter uma base sólida de conhecimento para fazer uma plena exaltação, que é Cristo. Mais adiante, 13, aí ele fala que todo o nosso empenho é para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Paulo ele fala para que nós venhamos se aperfeiçoar para a melhoria do serviço. Ele fala para que a partir do momento desse desempenho do serviço, nós chegamos, no caso, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Né? Eu creio que até o grande dia, até o dia da nossa partida, nós, né, vamos chegando à unidade da fé, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos chegando ao conhecimento de Cristo, ao pleno conhecimento de Cristo. O desejo de Deus através do ensino da verdade é o alicerce da igreja. Uma igreja que tem conhecimento é uma igreja que tem alicerce. Uma igreja que é baseada na palavra é uma igreja que tem, né, uma robustez, um alicerce profundo, né, dentro da mensagem. Cremos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está reinando em glória, e voltará para estabelecer o novo céu e a nova terra. O desejo de Deus, no 14 fala: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro,
uma cidade totalmente idólatra, uma cidade que cultuava, né, tinha como prática o cultismo, né. O Paulo ele relata sobre isso, ele fala: o desejo de Deus é que conheçamos a palavra e prossigamos em conhecer, para que venhamos deixar de ser menino e não ser levado por qualquer vento de doutrina, pelas mentiras dos lobos e astúcias que nos induzem ao erro. Por isso nós temos que conhecer a palavra, temos que buscar esse pleno conhecimento, para que nós não venhamos, né, ser levados por qualquer vento de doutrina, para que nós não venhamos ser levados, né, ser induzidos ao erro, como Paulo relata aqui. Aí ele fala: deixamos de ser meninos. Então, assim, nós precisamos ser, né, diligentes com a leitura, nós precisamos ser. Eu estava falando com a Larissa esses dias, eu peguei a Bíblia errada esse dia aqui. Levei a Bíblia da igreja para casa e deixei a minha aqui. Aí esse dia eu fui procurar minha Bíblia. Aí eu falei assim, aí mandei mensagem para a Larissa, assim, estava em casa: tu viu minha Bíblia? Aí aquilo ali foi uma das piores coisas para mim. Por quê? Eu falei: a pior vergonha de um crente é perder a Bíblia. Porque se você perde o telefone, aliás, dificilmente você perde o telefone, mas você fica louco correndo atrás dele. Ou se você não acha, às vezes tu vai lá e passa o teu cartão em 55 vezes, parcela 1. Mas é a Bíblia. Aí eu fiquei assim: cadê a minha Bíblia? Certo que eu tenho outras, mas eu guardo a minha é velha, minha é velhinha, tem as anotações, né? Estou para comprar uma Bíblia há muito tempo, não compro porque eu guardo a minha Bíblia. Foi a minha primeira Bíblia, estou até hoje com ela. Então, assim, isso para mim foi uma chamada, né? Quando nós perdemos algo, como a Bíblia, que é a palavra do Senhor, como é que ficou nosso coração? Meu coração não ficou perturbado, erradamente, mas quando eu caí em si, eu falei: a maior vergonha para um cristão é perder a Bíblia. Eu caí em si sobre isso. Eu falei: cara, eu tinha telefone, eu tenho telefone, a Bíblia no telefone, eu tenho tudo, mas a minha Bíblia é algo precioso para mim. Então, assim, isso me trouxe a uma reflexão. E vamos ler a leitura rápido do leitura do livro, né? 2 e 3, lá na outra página. Diz assim: pouco antes de subir ao céu, Cristo disse aos apóstolos que deviam esperar a vinda do Espírito para se dedicarem à pregação do Evangelho. Aí eu vou ler mais embaixo aqui: o papel do Espírito da verdade já tinha sido descrito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lá em João 14, 26. Essa promessa se aplica a todos os crentes, mas teve um significado especial para os apóstolos, que como primeiras testemunhas de Cristo, seriam especialmente guiados pelo Espírito da verdade. Glória a Deus. Vou dar continuidade lá no último parágrafo. O Cristo exaltado também é o Senhor do ministério da palavra, por meio de pastores e evangelistas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outras para pastores e mestres. Concedeu, entre aspas, implica o envolvimento dos crentes no seu trabalho do grande mestre e profeta, o Cristo glorificado. Exerce seu ministério profético sempre que um pregador ensina e aplica fielmente a palavra de Deus. Segundo Paulo, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então os que rejeitam os mensageiros de Cristo, rejeitam o próprio Cristo, que fala por intermédio deles, mediante a exposição fiel das Escrituras. Glória a Deus. E
ele diz, né, no versículo 15, para dar continuidade, ele diz assim: precisamos conhecer a verdade. No versículo 15 fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos conhecer a verdade, porém em amor. Cresce na verdade, que é Cristo. Se alguém propor qualquer outra coisa que não seja Cristo, não é verdade. Só neles encontramos a verdadeira palavra de Deus. Aquele, o 16 fala: aquele que estão amparados na verdade, na verdadeira doutrina, no amor e sua obra, ele diz assim, só para aqueles que estão amparados na verdadeira doutrina, ele fala assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aí ele vai mais adiante, quando ele fala sobre ele fala aqui sobre aquele que e pessoas amadurecidas na verdade, entendendo a boa ortodoxia cristã, leva e pratica em perfeito estado esse corpo. Quando nós praticamos uma boa palavra, nós temos uma boa ortodoxia e colocamos em prática, chamamos de ortopraxia, né? Que é você ter uma boa palavra, mas não adiantamos ter uma boa palavra, se nós não colocamos ela em prática. Nós precisamos ter a boa palavra e também viver aquela boa palavra, porque senão a gente vai viver, né, em vão, né? E a gente tem que ter em mente que a igreja, ela é amparada na verdade. Ela efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Quando nós somos amparados na verdade, uma vez eu ouvi o pastor falando aqui que ele não está preocupado com o crescimento robusto da igreja, o crescimento físico da igreja, mas sim com o crescimento espiritual. Então, automaticamente, quando a igreja ela é amparada, né, com uma boa doutrina, com a verdade, ela cresce por si só. O corpo cresce. A igreja edificada, ela cresce por si só. Automaticamente, é mais importante termos 30 pessoas aqui, robustas, bem amparadas na doutrina, do que termos 200, 300 que não são amparadas. Então, essa é a importância da relevância que Paulo vem trazendo aqui, que para sermos amparados na verdade. Aí ele fala, mas vamos ler o último do livro, que está lá o 4, a glória vindoura. E ela diz assim: normalmente associamos a morte de Cristo ao seu ofício sacerdotal, por causa do sacrifício substitutivo, e sua segunda vinda ao seu ofício real, por causa do seu governo. No entanto, não podemos esquecer que, assim como cumpriu seu ofício profético nos eventos de sua morte e ressurreição, ele o cumprirá também em sua segunda vinda. Lembre-se de que a bendita esperança dos cristãos é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu queria estar concluindo, né? Vou ler essa conclusão e depois eu vou ler Filipenses. A conclusão diz: Cristo é o grande profeta que, em seu estado de exaltação, enviou o Espírito para guiar a igreja a toda a verdade, dar-lhe obreiros, sua palavra escrita e os dons necessários para a sua edificação. Agora deu para entender, né? Por que Deus deixou os dons para a igreja? Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Por meio do Espírito, Cristo também faz com que a sua graça alcance os perdidos e os chama a si. O valor da palavra de Deus escrita no exercício do ministério profético do Senhor exaltado é na vida da igreja, deve ser reconhecido e valorizado, sendo ela o farol da igreja, que a guiará
até seu encontro face a face com o seu Redentor. Glórias ao Senhor. E lá em Filipenses 2, do versículo do 5 ao 11, diz, Filipenses 2, do 5 ao 11. A gente fala de exaltação do Senhor, né? Olha a trajetória de Cristo até a sua exaltação. 5 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra maravilhosa. Olha o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo, mesmo sendo Deus, em nenhum momento ele se exaltou. Quem exaltou ele foi Deus, Deus Pai. Deus exalta ele, e a palavra fala que ele foi exaltado sobremaneira. Foi a exaltação suprema, a maior exaltação. E ele ainda diz que toda língua confessará que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. O ateu vai confessar no grande dia, os anjos do demônio vai confessar no grande dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus. Então nós temos que guardar essa palavra. Se nem Cristo, que era Deus, se exaltou, por que nós vamos se exaltar? Nos exaltar. Nós temos que ter essa plena convicção que o único que deve ser exaltado é Cristo. É Cristo. E para finalizar, um versículo apenas, em Apocalipse. Apocalipse, que fala, Apocalipse 5, no versículo 13. Apocalipse 5, versículo 13, e diz: então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que há neles e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a glória do Senhor, possa estar nos nossos corações. Hoje é um dia de exaltação. Hoje é o dia que o Senhor venceu a morte. Hoje é um dia mais importante. Eu creio que hoje é um dia mais importante para nós, porque o Senhor venceu, nós estamos aqui hoje. Isso que ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E hoje foi o dia que ele venceu. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós temos que nos alegrar junto a ele, porque ele venceu a morte. Glória ao Senhor. Então assim nós encerramos essa revista. Graças a Deus por mais um ensinamento que nós tivemos. Que o Senhor seja exaltado. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela tua graça, meu Pai. Obrigado porque, Senhor, em tempos outrora, Pai, jamais pensei que estaria aqui, Pai, hoje falando a tua palavra. Mas o Senhor nos viu, meu Pai, como aquele homem, Pai, como debaixo da figueira, Senhor.
O Senhor nos enxergou, Pai. O Senhor já tinha um plano perfeito para cada um de nós. E, Senhor, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos direcione, Pai, para um pleno conhecimento, Pai. Para que a igreja, Pai, se una, Pai. E tenha um conhecimento e chegue à unidade da fé, como a Tua palavra diz, Senhor. Que nenhum, Pai, vento de doutrina nos leve, meu Pai. Que nenhum, Pai, engano, Pai, seja adentrado aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Muito obrigado por esses ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor venceu, meu Pai, a morte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem se feito presente, Pai, em nosso meio. Senhor, e sem o Senhor, nada do que se foi feito se fez. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Pai, redentora. Senhor, que este dia, Pai, seja um dia, Pai, de celebração a Ti, meu Pai. Que esse dia seja um dia alegre, meu Pai, como todos os outros, Pai. Senhor, que a Tua graça, Pai, possa estar alcançando corações neste lugar, Pai. Aquele que chegou aqui, Pai, triste, meu Pai, por algum motivo, meu Pai. Por algum motivo até mesmo de doença, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar restaurando, meu Pai, com alegria, meu Pai, com pleno conhecimento, Pai. Pai, do Teu amor. Senhor, Pai, tocando nos corações nesta manhã. Vai, Senhor, Pai, tocando nas mentes, ó Pai, e tira todo pensamento ruim, Senhor. Que a Tua graça, Pai, possa estar nos alcançando. Senhor, muito obrigado por tudo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.